companheiros, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror e é com enorme satisfação que eu apresento a vocês o nosso curso de português focado no ATA, assistente técnico administrativo e com foco nas questões da banca ESAF. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser o nosso conteúdo programático, o que nós vamos trabalhar na nossa aula. Vamos lá, comigo na tela. Então, nesta aula eu vou fazer uma apresentação para vocês a respeito desse conteúdo programático, o que a gente vai trabalhar em nosso curso e a nossa didática, né? Como que a gente vai trabalhar com vocês. A aula 1 vai partir da sintaxe da oração, para a gente observar a questão da pontuação principalmente, e também os termos da oração, né? Quais são os termos da oração, tudo direitinho. Depois a gente vai trabalhar a sintaxe do período, que vai... o foco da ESAF, muito grande nisso daqui, são as conjunções, tá ok? Então ela trabalha bastante as conjunções subordinativas adverbiais, as conjunções coordenativas, as conjunções integrantes também. A conjunção integrante ela é muito importante, então a banca trabalha bastante com isso. Justamente também a gente confirma o trabalho com a pontuação. A gente vai reforçar bastante aí quando uma estrutura adverbial estiver antecipada, intercalada e assim por diante. A oração adjetiva, restritiva, explicativa, tudo isso a gente vai falar bastante aqui, tá ok? A aula 3, a gente vai trabalhar sobre a flexão de um nome ou de um verbo. Então o verbo em relação ao seu sujeito, uma adjunta de nominal em relação ao seu núcleo dentro desse termo da oração, né? Sobre a qual nós falamos aqui em cima, né? Da sintaxe da oração. A regência, então a banca ESAF ela costuma pedir o seguinte: qual é o nome ou qual é o verbo que rege tal preposição? Então nós temos lá uma situação, nós temos lá uma frase e de repente fala, eu tenho obediência à lei. Aí ele pergunta, a preposição a é uma exigência do verbo tenho ou em relação ao nome obediência? Aí você vai observar se a regência nominal é verbal. A gente não vai aqui decorar, no nosso curso a gente não vai ficar decorando qual é o verbo que exige tal preposição, coisa que tem nas gramáticas. Não é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai observar como a banca ESAF cobra de acordo com essa estrutura falada aqui, ó, na sintaxe da oração. E também a gente vai fazer referência à sintaxe do período, principalmente com orações adjetivas e restritivas. Você vai observar aqui, ó, que esse tema ele é muito tranquilo, a regência nominal verbal, uma observação em cima da estrutura da sintaxe vai fazer toda a diferença, pode ter certeza disso. O emprego do sinal indicativo de crase tem vínculo direto com a regência nominal e verbal, por isso que eu coloquei aqui junto nessa aula 4, tá ok? Então, quando a gente emprega a crase, a estrutura básica da crase, a ESAF, por exemplo, adora colocar uma crase, né, o acento indicativo de crase, num A, antes de verbo, coisa que não existe, não pode, a partir não pode ter crase, adora colocar isso. E a gente vai observar também outras situações em que ela coloca o acento indicativo de crase, a gente vai permitir ou não, né? A aula 5, ela vai trabalhar a compreensão e interpretação de texto. Moçada, essa compreensão e interpretação de texto aqui da ESAF, ela procura fazer uma interpretação literal. Normalmente, então, esse dado está explícito no texto e você recorta ali, tranquilo, e vai matar a charada rapidinho. A gente vai trabalhar muitas questões de interpretação e compreensão textual. A diferença, Terror, qual é a diferença de compreensão e interpretação? Você vai ver na nossa aula que, basicamente, a banca trabalha com a interpretação. Tá ok? Mesmo às vezes falando lá, depreende-se do texto, não, é interpretação mesmo. E um outro detalhe interessante é que a banca trabalha nesse tema de compreensão e interpretação de texto, ela trabalha a ordenação de frases, ela trabalha a continuação coesa e coerente de um trecho de texto, e a gente vai trabalhar isso, que é típico da ESAF, é só ela que cobra assim. A gente vai trabalhar nessa aula 5 isso daí. Apesar de não estar escrito, né, o edital anterior a esse, é o conteúdo programático do edital anterior. Apesar de não ficar explícito o pedido de ordenação de frase e continuação coesa e coerente nos editais da ESAF, ela sempre cobra nas suas provas, né? Na aula 6 a gente vai trabalhar a ortografia oficial, a acentuação gráfica e tudo isso de acordo já com a reforma ortográfica, né? E a gente vai também falar sobre a significação de palavras. Então, nesse ponto, a gente vai falar também a respeito das palavras homônimas, parônimas, que costumam fazer diferença aqui, ó, na ortografia oficial.
Aula 7, no emprego das classes de palavras, então a gente vai observar o que ela cobra no verbo, por exemplo. Ela evita cobrar a flexão irregular. Ela cobra mais o emprego do tempo verbal. Quando eu emprego um verbo X, né, ou daquele tempo verbal. Trabalho com pronome, o recurso anafórico de um pronome átono, um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, ele retoma que palavra no texto? A gente vai ver muito isso daí. Agora, a flexão nominal, por exemplo, como um substantivo vai se flexionar, né? Se é um substantivo composto, ou um substantivo simples, se ele vai se flexionar ou não. Moçada, isso daí dificilmente é cobrado. Adjetivo, a flexão de adjetivo também dificilmente é cobrado, tá? Então a gente vai trabalhar o emprego das classes de palavras, aquilo que a banca cobra. Senão a gente não vai ter nem exercício, nem questões anteriores da banca para poder trabalhar com você. E todas as questões trabalhadas nessa aula, né, todas as questões serão da banca ESAF, tá ok? Aula 8, a gente vai trabalhar a redação oficial. Moçada, a exceção do que eu falei anteriormente, tá? Todas as questões serão da banca ESAF. Se eu for colocar só questões da banca ESAF para esse tema aqui, ó, a gente vai ter uma aula, essa aula 8 aí seria mais ou menos aí de, no máximo, vamos colocar aí 5 questões. E isso se eu não for lá para 2008, 2005, 2002, para tentar pegar alguma coisa de redação oficial. Então, especificamente aqui na aula 8, eu tenho que colher de outras bancas para poder falar tudo sobre redação da Presidência da República. Então, esse manual de redação da Presidência da República, a correspondência oficial, tá ok? Então, aqui, exclusivamente aqui, nesta aula 8, eu tenho que pegar questões de outras bancas, senão a gente não dá conta. A ESAF tem pouquíssima questão sobre o manual de redação da Presidência da República, tá? Aí, para poder costurar a nossa aula direitinho, né, costurar o nosso curso direitinho, a gente vai trabalhar aula extra com comentário de prova na íntegra. Quer dizer, nessa primeira parte aqui, nós vamos trabalhar o conteúdo, então, com várias questões por temas. Eu quero só questão de sintaxe da oração. Na aula 1 a gente vai trabalhar. Só a sintaxe do período. Na aula 2 a gente vai trabalhar. Só concordância. Na aula 3 a gente vai trabalhar. Só regência. Aqui também a gente vai trabalhar. E assim por diante. Para, no final, a gente vai trabalhar como aula extra. A gente vai fazer o comentário das provas anteriores da ESAF, tá ok? E aí, qual a nossa ideia, a nossa intenção? É fazer com que você mescle agora tudo o que foi cobrado, você mescle aqui, ó. E a gente abordar a estratégia de prova, né? Qual é a estratégia de abordagem daquela prova? O que seria mais fácil fazer para poder ganhar os pontos necessários para passar nesse concurso, tá ok? Então, pessoal, a gente observou o cronograma e a gente observou também que no finalzinho a gente vai trabalhar em provas comentadas, pegar essa estratégia de prova e tal. A gente falou do conteúdo programático, agora vamos à didática. Como que a gente trabalha nesse nosso curso? Bom, pessoal, a gente vai trabalhar com o curso em PDF e também em videoaula. Toda aula em PDF nós teremos a videoaula. Com um detalhe importante, não necessariamente todas as questões do PDF estarão no vídeo. Não necessariamente todas as questões do vídeo estarão no PDF. Por quê? A forma didática nossa aqui é uma complementaridade. Então, o que a gente quer com isso é que você tenha 2 meios didáticos para você ser profícuo no seu estudo. Então, eu estudei lá a sintaxe da oração no PDF, tá ok. Então, eu peguei aquele dia e estudei o PDF. Poxa, agora eu tenho que revisar aquilo lá. Então, de repente, o que você faz? Você vai revisar com a aula em vídeo. Nós vamos oferecer outras questões, nem todas serão diferentes, logicamente. Então, muitas serão iguais, mas nós teremos questões também diferentes. Então, isso vai ser importante até mesmo para a sua didática, para o trabalho que você vai fazer para poder se organizar no seu estudo. Então, eu sempre aconselho meus alunos, né? Não basta você, vou pegar então agora sintaxe da oração, que é a minha aula 1, eu vou estudar o PDF e na sequência eu vou pegar a aula em vídeo. Eu não aconselho fazer isso.
o que eu aconselho fazer é, você tem o seu cronograma, então, aí do seu estudo, não é? Então, o que você vai fazer? Poxa, segunda-feira eu trabalho língua portuguesa. Beleza. Na terça-feira eu vou trabalhar o quê? Ah, tem um outro conteúdo que eu quero trabalhar. Beleza. Na quarta-feira outra matéria, quinta-feira outra matéria. Ok. Ah, eu quero fechar o ciclo da semana. Eu vou fechar o ciclo como? Eu vou pegar o material de PDF de novo? Não. Eu busco o vídeo e assisto ao vídeo. Ah, rapaz, aquilo ali o cara tinha falado também. Olha aqui, o Terror também tinha falado isso daqui, importante do PDF, ó. Ah, isso aqui eu tô também observando direitinho. Se você prefere iniciar com o vídeo e depois o PDF, ou iniciar com o PDF e depois o vídeo, isso é uma escolha sua mesmo. Porque cada um vai se sentir melhor em determinada estratégia de estudo. Tá ok? Então isso vai ser muito importante para você ter uma didática melhor, né? Eu acho que a gente apresenta melhor o conteúdo dessa forma. Pessoal, a gente vai falar, rapidinho, só para você ter uma noção da nossa didática, a gente vai falar sobre o conteúdo, ordenação de frases, que está previsto lá na nossa aula de interpretação de texto, né? Então a gente vai fazer um esboço aqui, como é a nossa didática, né? Para você ter uma noção nessa aula demonstrativa, como é essa nossa didática. Bom, ordenação de frases, a primeira coisa que tem que observar é o seguinte, você tem que ter a primeira frase no texto. Você vai começar um texto, você vai começar esse texto assim, ele é importante? O Terror, vem cá. O texto começa com ele é importante, quem é ele? Você não falou quem é esse ele ainda? Ah, realmente, não dá. Ah, eu vou começar um texto assim, ó. Esse mercado é importante por conta disso. Quem é esse mercado, Terror? Então veja bem, quando a gente começa um texto, a primeira coisa que tem que observar, a frase ela tem que ter um tom introdutório. Ela tem que ter essa ideia generalizante e um tom introdutório. Isso é muito importante. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que notar que ela não pode ter nenhum referencial à suposta oração anterior. Ele, esse, eu não posso ter. Se eu tiver um pronome demonstrativo fazendo referência a uma frase anterior a essa que eu estou falando agora, eu não posso iniciar meu texto assim. Então, primeiro detalhe, o meu texto, então a minha frase ela tem que ter um tom introdutório e ela não pode ter nenhum referencial à oração anterior. Primeira coisa. Né? E aí, a partir dessas duas ideias, o que você vai fazer? Você vai inserir o numeral primeiro, tá? O numeral ordinal primeiro, ou o número 1. É o que a gente vai ver agora. Comigo na tela, vamos lá, tirar essa dúvida aí e verificar a didática do professor, se ela atende à proposta sua, aquilo que você tem para seu estudo. Vamos lá, comigo na tela. Então a primeira frase, como nós falamos aqui, ela deve ter esse tom generalizante, um tom introdutório. Ainda o seguinte, nessa primeira frase não deve haver palavras anafóricas em relação à oração anterior, ok? A uma oração anterior, por isso que eu não coloquei crase aqui, tá certo? Em relação à oração anterior, qualquer oração anterior, né? É o que nós comentamos anteriormente. E outra coisa, para sempre facilitar, o que você vai fazer? Você vai colocar o numeral ordinal primeiro, né? Porque a banca às vezes coloca o ordinal primeiro ou o cardinal 1. Tá? Então, verificou lá, opa, tem noção de introdução, vai lá e coloca o número 1 lá, que é a frase primeira do nosso texto. Vamos então procurar colocar isso na nossa questão? Olha lá. Então, como nós falamos, é a questão do Ministério da Fazenda, APO 2015, a prova que aconteceu há pouco, né? Beleza, então vamos lá. Leia os trechos que se seguem e ordene-os de modo a preservar a coerência e a coesão textual. Moçada, eu resgatei dessa prova apenas duas questões desse estilo aqui, mas ela cobrou isso pelo menos 4 vezes nesta mesma prova, uma prova de 20 questões. Então ela cobrou bastante. Inclusive, o normal é ela cobrar apenas uma por prova, mas nesta prova especificamente, de 2015, a gente então tem 4 desse tipo. Então é bom a gente ficar ligado nisso, tá legal? Vamos lá. Eu estou procurando a primeira frase do texto. Aí eu leio o seguinte, olha só. Esta frase aqui, ó, ela pode ser a primeira do meu texto? Desde então, ó, Terror, desde então, esse então aí vai marcar pra gente um tempo que deveria ter sido mostrado anteriormente no meu texto. Então, não cabe o desde então como iniciando uma frase, e uma frase introdutória do meu texto. Concorda comigo, moçada? Eu não posso iniciar um texto falando, desde então, mas desde então, quem é esse então? Qual é esse tempo aí? Então não cabe.
Olha só a próxima. Eu poderia dizer que essa daqui poderia iniciar o meu texto? Com esclerose múltipla, a publicitária Bruna Rocha Silveira foi aprovada para doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aí por diante. Olha só. Você vai notar que realmente tem um tom introdutório aí. E o mais importante, há algum elemento anafórico ou algum conectivo que faz referência a uma informação anterior? Não. Opa, tem tudo para essa daí ser a que inicia o meu texto. Então a gente dá uma marcadinha nela aí, ó. Marquei em azul para você. Tá legal? Ok, vamos pegar a próxima. Não é só chegar nessa daqui e partir para a questão não. Não, vamos para a próxima. Olha só a próxima. Vamos pegar essa daqui, ó. A ponto de desistir do curso, passou a experimentar uma medicação. Vem cá, quem é o sujeito de passou? Imagine só você, começando um texto, falando o seguinte, rapaz, a ponto de desistir do curso, passou a experimentar uma medicação. Ô, terror, tô ficando doido? Quem é que passou a experimentar uma medicação? Eu tenho que ter alguém aí. Então, faltou meu sujeito, correto? Por que faltou o sujeito? É o que nós comentamos lá na nossa parte de concordância, né? É ao sujeito elíptico. Por que é o sujeito elíptico? Porque ele faz referência a alguém dito anteriormente no meu texto, tá certo? Não está escrito literalmente, mas eu tenho que saber de quem se fala. Então, não houve uma indeterminação do sujeito aí. É um sujeito elíptico, faz referência ao elemento anterior. Por conta desse verbo aí, a gente já sabe também que não pode, esta oração aqui, né, essa frase aqui, ela não pode iniciar o nosso texto. Olha o próximo. A doença forçava-a. Forçava quem? Olha só, o uso do pronome átono aqui, ó. Ele é um recurso anafórico, tem que retomar alguém. Então, a doença forçava, que doença? Ele falou a doença, quer dizer, uma doença dita anteriormente. Concorda comigo? E outra coisa, a impedia. Impedia quem? Eu não falei ainda, supostamente eu não falei ainda no meu texto. Se eu considerar que essa daqui iniciaria o meu texto, né? Então, opa, essa também não serve para iniciar o meu texto. Por enquanto, essa aqui está vingando, né? Ó. Isso aqui está vingando. Olha a próxima. Então, olha só, esse então aqui já não tem jeito. Esse então é justamente traz para a gente uma ideia de conclusão. Eu não posso iniciar o meu texto com essa palavra então, não é? Então os tremores apareceram e ela pôde. Ela quem? No meu texto eu comecei agora, como é que eu vou colocar apenas o ela? Eu tenho que fazer, aí no caso eu tenho que fazer referência a um substantivo anterior, a uma pessoa anteriormente dita. Por isso então, a gente já sabe que não cabe essa frase também como primeira. Aí é o seguinte, o que você vai notar? Opa, terror, então essa daqui ó, pode ser a nossa primeira frase, né? Ela vai introduzir o meu texto, tranquilo. O que a gente vai pensar então, moçada? A gente colocou então o número 1 ali, ó, certinho. Beleza. O que a gente vai fazer então? A gente vai trabalhar com essas lacunas aí, tá certo? O que você vai fazer então? Você agora vai começar a deitar essas lacunas aí, ó, tá certo? Ó, esses parênteses aí com as suas lacunas. A gente começou a deitar, percebeu então, ó, voltando para cá, ó, você vai perceber aí, ó, essa daqui, ó, é a segunda frase, beleza? Porque isso daí, normalmente as pessoas que confundem um pouquinho, então é bom ficar ligado. Então, veja só, a gente vai deitar esses parênteses aí, com essas lacunas aí, ó, tá certo? A gente vai então observar como é que vai ficar isso daí, ó. Nas alternativas, eu tenho que ter esse número 1, ó, esse número 1 tem que ser a segunda lacuna, o segundo grupo de parênteses aí, tá certo? É só a gente ir lá na alternativa agora e observar qual delas tem o número 1, vamos comparar aí, ó, qual delas tem o número 1 na segunda lacuna? A letra E. Fechado? Olha só que questão tranquila, a letra E é a correta. E você acredita que muita gente... E você acredita que muita gente me ligou, me mandou WhatsApp falando que tinha se equivocado na hora? Tem gente que quer cobrar o quê? Quer observar que o 1 está aqui, a 1 está aqui, então eu vou marcar a letra A. Acaba passando batido. É uma questão muito simples e a Banca Exaf sabe que ela é simples, que você faz essa questão em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, para você ter tempo para poder responder as questões mais bem elaboradas à frente, que dão mais trabalho lá na frente. É questão que você não pode errar, tá legal? Beleza, vamos partir para a próxima? Olha só a próxima. Numere os fragmentos abaixo de maneira a compor um texto coeso e coerente. Então, de novo, a gente tem a ordenação. Vamos lá. No plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Moçada, se a gente olhar aqui, tem algum problema aqui de esta frase ser a primeira do meu texto?
Há algum recurso anafórico aí? Né? Não há. Tá vendo só? Bem tranquilo, né? Ó, no plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Tranquilo, né? Beleza. Vamos pegar outra. Ainda hoje, nós, latino-americanos, vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por mar e pelo ar e que com mais frequência se voltam para fora, para os grandes centros econômicos mundiais do que para dentro. Rapaz, essa aqui também tem um tom generalizante, né, de abertura de texto muito legal. Essa aqui também pode ser, sim, uma frase inicial do meu texto. Opa, essas duas aí, elas têm cara, né, de realmente iniciar o meu texto. Então, vou marcar a primeira com azul, vou marcar a segunda com azul também. Então, ainda fiquei na dúvida. Tá bem, mas ela não está tão fácil quanto aquela primeira, não é? Vamos lá. Olha o próximo. Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação. Cara, olha só. Você imagina você iniciando um texto, tá certo? Iniciando um texto assim. A unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação. Aqui onde, cara pálida? Onde é o aqui? Você tem primeiro que falar onde está, para depois você falar que você está aqui. Então esse referente aqui, ele vai fazer uma referência a um lugar dito anteriormente. Isso tem que ficar claro para a gente. Tranquilo? Vamos observar se tem mais alguma coisa aqui para a gente poder também, né, notar se há anaforismo ou não. Porque as distintas implantações coloniais, das quais nasceram as sociedades latino-americanas, coexistiram sem conviver ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com a metrópole colonial. Aí a gente não vê muita coisa. Mas terror, olha só, ele falou aqui, ó, de latino-americanas. Pois é, mas olha só, esse aqui faz referência a alguma coisa que já havia sido dita. Olha só o tom que nós temos aqui, já de andamento. A palavra efetivamente também já ajuda, tá certo? Pura e simplesmente pela palavra efetivamente, não. Mas o aqui nos dá esse tom de que ele faz referência, anteriormente ele fez referência a alguma coisa, a algum lugar. Tá legal? Beleza, então, por conta disso, a gente vai dar uma tirada nessa frase 3 aí, ok? Vamos à próxima. Toda vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares. Aqui a gente tem uma afirmação que não tem recurso anafórico e ele, de certa forma, tem um tom generalizante. Então, vou marcar de azul também. Pode ser que ela seja inicial. Ok. Agora aqui, ó, essa base física, essa base física aí, ela faz referência a alguma coisa dita anteriormente. Então, não posso iniciar meu texto com ela. Então, fica fora realmente. Tá legal? Beleza, ainda colocou o porém aqui para reforçar. Ó. Porém, quer dizer, é contraste em relação a alguma coisa dita anteriormente. Então, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que a frase de número 3 aqui e a frase de número 5, então, ó, a última e a antepenúltima, elas não podem iniciar o texto. Então, não pode haver número 1 nessa terceira lacuna, nem na quinta lacuna. Tranquilo? Vamos agora confrontar e comparar com as alternativas dadas para a gente. Então, vamos lá. Ó. Eu sei que o 1 cabe, né, lá na primeira lacuna e também na quarta lacuna. Não tem nada nessa segunda lacuna aqui, tá vendo só? Não tem o número 1 aqui. Opa, se não tem esse número 1 na segunda lacuna, significa que ele já sabe que você ficaria na dúvida nessa daqui e ele já tirou. Opa, candidato, isso aí você não precisa se preocupar. Então, você vai ficar com o número 1 aqui, nessa possibilidade aqui, ou aqui, meu camarada. Tá certo? Ou na primeira ou na penúltima. Justamente que está aqui marcado pra gente, ó, de azul aí, ó. Tá legal? Ó? Aí eu já eliminei também aqui. Então você sabe que a alternativa D, ela não pode, ok? E a alternativa C também não cabe. Então se você tivesse dúvida, não, poxa, mas aquela frase da segunda lacuna lá, ela caberia. Não cabe porque ele já te deu essa resposta. Então você viu, lá naquela primeira questão, a gente já chegou aqui, bateu o olho aqui e já tinha respondido a questão. Agora, nós temos 3 possibilidades. Então, o que eu concito você a fazer? Que eu vejo que dessa forma, resolvendo todas as provas, a gente percebe que assim dá resultado, tá? Você evita cair em pegadinhas. Quando acontece isso, o que você faz? Então, eu tenho a possibilidade de ser a letra A, a letra B e a letra E.
O que você faz então? Na ordem alfabética mesmo. Pega a A e esgota a possibilidade. Não deu certo? Pega a letra B e esgota a possibilidade. Não deu certo, você sabe que a letra E é a correta. Tá legal? Procure fazer isso de forma metodológica, porque assim você evita ser pego de surpresa na prova, tá certo? Porque às vezes fica parecido mesmo, e aí o contexto vai fazer toda a diferença. Ok, então vamos testar com a letra A? Vamos lá. Bom, então, imaginando que a letra A é a correta, a gente já vai colocar o número 1 e o número 2 aí, ó. Então vamos verificar se dá coesão? Olha lá. No plano geográfico, é notória a unidade da América Latina, e apresentando lugar, que ele falou do aqui, né? Então ele está apresentando lugar para a gente. É notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Beleza. Aí, A2, segundo a letra A, A2 é esse daqui, ó. A essa base física, moçada, que base física é essa? A continuidade continental. Ele não falou no plano geográfico, a relação é física mesmo. A essa base física, porém, não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada. Veja bem, ele falou no plano geográfico, físico, é notória a unidade da América Latina, como fruto de sua continuidade continental. Quer dizer, então, fisicamente, ela tem uma unidade. Porém, olha o contraste aqui, ó. A essa base física não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada. Fisicamente, sim, mas sociopolítica não. Por isso que temos o porém aqui. Nem mesmo uma coexistência ativa e interaturante. Opa, então a gente já sabe, essa 2 aí tem tudo para ser mesmo a sequência correta. Segundo a alternativa A gente tem como terceira frase o seguinte: toda a vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares. Isso é uma crítica com base nisso daqui, ó. Porque ele falou que não corresponde a uma estrutura sociopolítica unificada. Logo em seguida, ele confirma, olha só. Toda a vastidão continental, da qual ele falou aqui em cima, né, ela se rompe com nacionalidades singulares. Por quê? A nacionalidade tem relação com essa estrutura sociopolítica, correto? Ele falou que ela não é unificada, por isso que ele falou de singularidade. Então, de certa forma, o 3 reforça o que foi dito na 2. Tranquilo, até agora está tudo batendo. Vamos para a próxima? Vamos lá. Número 4. Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui onde, moçada? No lugar onde ele vive, beleza? Ele está falando de América Latina, né? Então, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação, reforçando tudo que ele falou aqui, né? Porque as distintas implantações coloniais das quais nasceram sociedades latino-americanas, ele reforça, coexistiram sem conviver ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com a metrópole colonial. Então não havia, segundo ele, essa coexistência, beleza? Entre as nações da América Latina. E aí, na número 5, isso aqui, ó, ao longo dos séculos, correto? Ó, jamais funcionou ao longo dos séculos. E ele dá um encaminhamento, olha só a progressão temporal. Mas ainda hoje, nós, latino-americanos, vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por mar e pelo ar, que com mais frequência se voltam para fora. Então aí a gente vai observar com os Estados Unidos, com a Europa, né, para os grandes centros econômicos mundiais do que para dentro, do que internamente, dentro da nossa América Latina. Olha só, o tom generalizante que a gente havia comentado dessa número 5 aí, ó, ela na realidade é a conclusão, que é uma forma assim de a gente reforçar, de transmitir uma ideia geral, retomando essa ideia que foi iniciada aqui na introdução. Por isso que a gente notou que tanto a 1 quanto a 5, né, elas ficaram bem próximas, tanto essa primeira aqui, ó, quanto a segunda aqui, elas ficaram bem próximas de ser a primeira frase do texto, não é? Beleza, porque justamente a introdução ela abre a discussão e bate de forma geral e a conclusão também. Agora olha só, depois de você ler tudo encadeado direitinho, olha só como é que esse ainda hoje aqui ele tem força argumentativa, ele é uma progressão temporal do que ele falou que jamais funcionou relacionando ao passado, ao longo dos séculos relacionando ao passado, ele fala que perdura ainda hoje.
né? Por isso, então, a gente tem certeza agora é certeza, sem perder tempo, que a letra A realmente é a correta. Então, nós temos lá, a ordem é 1, 5, 4, 3, 2 e nós temos aqui 1, 5, 4, 3, 2. Tá legal? Questãozinha simples, né? A gente nota aqui essa ordenação de frases. É uma questão simples, mas que tem muita gente que perde ponto de bobeira. Tem que tomar muito cuidado, tá legal? Com isso então, pessoal, a gente teve a intenção de transmitir para você uma noção de como é a nossa didática, o que você pode esperar do nosso curso. A gente mostrou para você também o conteúdo programático, então aquilo que a gente vai ter nas nossas aulas. Você percebeu que nós temos provas comentadas na íntegra no final, que aí dá para a gente pegar tudo o que realmente a banca cobra. Com isso, a gente quer reforçar a ideia de que a língua portuguesa para você não vai oferecer dificuldades, pode ter certeza. Um grande abraço, até mais.